Glória a Deus, graça e paz, queridos. Você está bem? Quem dormiu bastante hoje, com esse dia chuvoso aí, né? Tem uns que vieram até meio oriental hoje, né? Tão dormir. Mas é gostoso descansar, né? Merecido descanso. Então eu quero trazer para você hoje justamente isso. O princípio da identidade. Quem é bem resolvido com a sua imagem? Quem aqui? Quem não é bem resolvido com a sua imagem? Não precisa levantar a mão. É muito fácil de descobrir se você está bem resolvido com a sua imagem, né? Nós vamos falar sobre identidade. Quem tem coragem de me dar o seu RG para eu colocar no telão? Ó, a galera tá. Quem não tem, não levantou a mão, obviamente, né? Eu conheço pessoas, eu não vou falar o nome, né, para não queimar a cara, mas eu conheço gente que tem até uma etiqueta assim na carteira de trabalho para não aparecer a foto. Tem gente que não mostra identidade, mas nem a pau, né? Às vezes eu fico olhando a minha identidade. Esse dia eu estava olhando umas fotos antigas lá em casa que eu achei. Acho que foi a Leisa que achou. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, em qual tribo será que a minha mãe me pegou, né? Porque parecia um índio, né? Eu falei, ou ela me resgatou da Colômbia, não sei, né? E aí eu fico olhando, e aí nós estávamos conversando com o Fabiano lá na casa do sogro, conversando sobre algumas coisas. E a gente começou a falar assim, meu Deus, como o tempo faz bem pra gente, né? Aí você fica olhando as fotos antigas, e aí alguém inventou de abrir a boca assim, tem certeza? Eu falei assim, eu tenho certeza sim. Estou bem resolvido, estou melhor que uns 10, 15, 20 anos atrás, né? Mas o porquê que eu estou trazendo de forma brincando com você, né? Porque a identidade, ela é primordial na caminhada cristã. Se eu não sei quem eu sou, isso vai implicar em toda a minha vida. Isso vai implicar em toda a minha história. E mais, vai implicar na vida de outras pessoas. Então é primordial que eu e você temos que saber qual a nossa identidade. Quem é você? Pode responder. Ela é a Letícia. Quem é você? Jefferson. Quem é você? Pode responder. Kátia. Ah, não, eu tinha apontado para trás. É que não deu. Mais a Kátia. Marcelo. Agora, se você parar para pensar espiritualmente, porque nós vamos trazer princípios espirituais em todas essas séries. Quem é você em Cristo? Você já pensou, já parou para pensar quem é você em Cristo? Quem eu sou em Cristo? Você já parou para pensar e raciocinar sobre isso? Porque nós sabemos quem é Deus, né? Olhamos a Bíblia, as pessoas aí fora sabem. Quando a minha e a sua identidade não estão bem formadas, é muito fácil de eu e você descobrirmos quando nós não temos a identidade bem formada. Tá? Por quê? Porque qualquer coisa te define. O que qualquer pessoa falar te define quando eu e você não temos identidade. Então, por isso que é importante. Mas como nós vamos abordar princípios, eu quero trazer para você a definição do que é princípio. Porque às vezes você ouve, às vezes nós ouvimos falando, princípio disso, princípio daquilo. Mas o que realmente são princípios? A definição de princípio diz o seguinte: princípios são verdades ou juízos fundamentais que servem de alicerce ou garantia de certeza de um conjunto de juízos, ordenados em um sistema de conceitos relativos e dada a porção da realidade. Então, resumindo, é um conjunto de verdades e juízos fundamentais. O que a Bíblia traz para mim e para você? Conjunto de verdades fundamentais. Então, nós entendemos que a Bíblia é o nosso padrão. A Bíblia nos traz tudo o que a gente precisa saber para poder viver sob princípio. Serve de alicerce ou de garantia de certeza esse conjunto de normas, de regras, de juízos. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam para nós assim, o que é necessário para ser próspero? E quando a gente fala de prosperidade, é crescer em todas as áreas. O que é necessário para ser próspero? Qual é o segredo da felicidade? Qual é o segredo para ser rico? Qual é o segredo para ser bem-sucedido? Qual é o segredo para isso? Qual é o segredo para aquilo? A Bíblia tem todas as respostas que eu e você precisamos, para tudo que você precisa na tua vida. Só que, o que eu começo a ver na Bíblia? Que não adianta, eu achei muito legal o exemplo que o Fabiano deu ontem no culto jovem. Gente, quem não veio para o culto jovem ontem perdeu. Vou falar para vocês, olha, os jovens estão cada vez, ainda mais que o Fabiano que ministrou. Eu ia falar para ele, você não quer ministrar hoje de novo? Né? Mas ele deu um exemplo muito legal. Ele falou assim, você tem um carro. E aí você tem um manual daquele carro. E aí você começa a ler o manual e lá está escrito assim, para sair com o veículo, solte o freio de mão. Você fecha o manual e solta o freio de mão, o carro sai.
E até ele deu um exemplo. Se estiver na descida, sai. Só que dependendo de onde você estiver, ou ele vai para trás ou vai para frente. Né? Mas é o suficiente para dirigir o carro? Não é. Então, existem outras coisas que têm que ser feitas. Mas a gente, muitas das vezes, não busca todas as informações. Quem aqui, sinceramente, já leu o manual do teu celular? Uma, duas. Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ninguém lê manual. Dificilmente. Ninguém não, né? Algumas pessoas leem, outras não. Mas na maioria das vezes nós fazemos o quê? Eu vou tentando, vou vendo o que dá, o que não dá. A hora que travar eu vou lá e consulto alguma coisa. Mas nós não temos a tendência de fazer isso. De buscar informação, de buscar saber como funciona, antes de mexer com o aparelho, de fazer qualquer outra coisa. E você acha que na vida é a mesma coisa? Com certeza. Quem já ouviu uma frase que fala assim, que é melhor aprender com os erros ou coisas semelhantes, que você aprende com os seus erros? Nós já falamos várias vezes isso, falamos que o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Mas por que nós erramos muitas das vezes? Porque não buscamos saber como se fazer de forma correta. Se alguém chegar e falar assim, eu pedi para você falar assim, tem um computador na mesa de som, eu preciso que você formate ele. E eu não te dou nenhum material, não te dou nada. O que você vai tentar fazer? Buscar uma informação. Se você tem alguma noção já de como fazer, que nem a tecnologia, ela muda todos os dias, né? Então tem coisas que eu fazia há um tempo atrás, tipo formatar um computador. Agora está saindo o Windows 11. Né? Conversando com o sogro do Fabiano, ele estava contando lá que tem agora um validador que você tem que baixar para fazer. Eu já não sabia disso. Então, às vezes a gente vai fazendo as coisas no automático, porque eu vi fazer assim, porque eu fiz assim por muito tempo, então funcionava assim e eu continuo fazendo daquele jeito. Mas aí eu não consulto muitas vezes para saber se daquele jeito realmente é o jeito certo. E às vezes eu estou fazendo todo o tempo errado. Porque eu vi alguém falar, porque eu vi alguém fazer, porque eu vi alguém balbuciar em algum lugar que era daquele jeito que fazia. Então, assim, qual é a importância de hoje você entendermos os princípios de Deus? Porque eu paro de agir pelo que as pessoas começaram a falar, ou porque elas ensinaram, ou porque elas disseram, e eu passo a entender o que Deus falou para ser feito. Então, o princípio foi Deus que colocou. Então, o que Deus espera que eu faça? Não o que o fulano falou, o que o ciclano. Não estou dizendo que as pessoas não transmitam mensagens corretas, mas nós estamos num mundo de tecnologia, onde você tem acesso à informação de uma maneira muito rápida, onde tem muita gente falando muita coisa, onde qualquer um que fala qualquer coisa na internet vira uma autoridade na internet, e as pessoas vão seguindo aquilo sem buscar uma base, um fundamento. Às vezes eu trago algumas questões até um pouco polêmicas em algumas ministrações, mas não é com a intenção de trazer dúvida, não. É com a intenção de nos fazer ir para a palavra de Deus. Porque quando eu começo a ouvir algo e esse algo me traz certa curiosidade ou uma dúvida, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá ver, vou confrontar se isso realmente está certo. Eu vou ver se realmente o que esse pastor está falando está certo ou não, está batendo com o que a palavra diz. Então nós temos que sempre nos pautar na palavra de Deus. E a melhor forma de aprender, de diminuir o meu e o seu erro é fazendo o quê? Entendendo o que Deus mandou fazer. Deus dá uma regra para Adão e Eva básica. E eles erraram mesmo assim. Então, só saber que uma regra existe não resolve, se eu não colocá-la em prática. Então, eu posso entender que princípios, ou o princípio, ou esse conjunto de princípios, é o caminho mais curto para a realização de uma promessa. Então, não tem como acessar promessas sem viver princípios. Você quer colher? Você tem que plantar. E um dos princípios que nós vamos abordar, um dos 7 princípios bíblicos principais, é semeadura e colheita. Então não tem como eu querer que Deus faça uma coisa sem que eu tenha feito outra primeiro. Então nós temos que viver os princípios. Nós temos que fazer algo para o Senhor. É como você querer andar de carro, e ontem o Fabiano lembrou de uma coisa, né? Ele contando de uma cena dele, eu lembrei de umas 15 minhas, mais ou menos. Né? Ele falando do dia que acabou, que ele ficou sem combustível, eu lembrei de umas 15 vezes que eu fiquei sem combustível. Né? Porque a gente tinha carro, mas não tinha dinheiro para abastecer, né? Então a gente colocava lá quinzão e ia pela fé, que ande 200 quilômetros com esses 15 reais. Né? E era assim, gente, era fé pura. Né? Por isso que os meninos são lá, a fé começou com a gente na época, tá? Querer fazer as coisas funcionar sem combustível, né? E assim foi.
mas precisa, para o carro andar, tem que ter combustível. Além de ter motorista, além de ter motor, além de tudo está funcionando. E qual é o combustível que Deus precisa para que as promessas se realizem? A minha fé, a sua fé, baseada na execução. Então nós vamos trabalhar sobre esses princípios. Eu espero que esses princípios não se tornem só uma teoria na minha e na sua vida, mas que eles possam gerar uma transformação, que eles possam gerar algo que realmente vai, edificar não só a minha, nem só a sua, mas das pessoas que estão ao nosso redor. Então essa é a ideia de que Deus nos ensina, em que Ele nos institui princípios para que eles aconteçam. Mas vamos lá. Vamos falar sobre identidade. O que seria então uma identidade? A definição seria conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa por meio das quais é possível individualizá-la. Se você pegar duas pessoas que são gêmeas, elas podem ter a aparência semelhante, mas elas são pessoas distintas. Se você pegar digital, se você examinar a íris, se você examinar o DNA, vai se identificar que são pessoas diferentes, por mais que elas sejam parecidas. Então a nossa identidade revela exatamente isso. Quem nós somos em Deus? Quem nós somos? Eu posso até ser bonito que nem o Marcelo, mas somos pessoas diferentes. Então nós temos uma identidade em Deus. E a identidade ela é muito séria, né? Eu e você descobrimos a identidade é algo muito sério. E eu quero tentar fazer isso se tornar muito claro. Porque quando a gente fala que identidade é descobrir quem eu sou, isso está diretamente ligado à minha missão e ao propósito. Ao ponto de que se eu não sei quem eu sou, eu posso acabar com a missão e não cumprir um propósito. Então é muito sério, nós precisamos entender isso. Outro ponto que diz que ela é importante é pelo seguinte, porque sem identidade, vocês viram que eu fiz algumas perguntas para algumas pessoas, quem você é, quem você é, quem você é. Se eu pergunto para alguém quem você é e essa pessoa não tem nome, ela viveu no mato a vida inteira, ela foi esquecida, abandonada, como é que é o nome? É o Mowgli, né? Menino Lobo, tem o filme do Mowgli, Menino Lobo, né? Tarzan também, ó, mais um, esse é mais antigo, da nossa idade, né? Da nossa época. Isso não vai, melhor você não dar mais exemplo. Fica no Mowgli, que é mais recente. Bom, eu até perdi agora, né? Chega a traumatizar quase, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá. Eu sempre falo, às vezes o pessoal olha assim, nossa, quantos anos você tem? Eu fiz 37, né? Cara de 27, eu sei. Mas o pessoal fala assim, nossa, não, mas eu achei que tinha mais. Eu falei, não, mas a carcaça tá judiada, mas a saúde tá boa ainda, né? Então dá para andar mais uns quilômetros, né? Então estamos cuidando. Hoje a Elisa me mostrou o Instagram de um casal que ela acompanha. Ela falou assim, quantos anos esse cara aqui tem? Eu só achei que ele tinha em torno de 40 anos por causa do que ele pintou o cabelo e deixou grisalho. E aí eu falei assim, não, ele deve ter uns 40, assim. O cara tinha 57. Eu falei, meu Deus do céu, se ele tivesse o cabelo pintado de cor natural, ia dar uns 28 para ele. Eu falei, então temos que cuidar, gente, porque a carcaça ajuda às vezes, né? Mas assim, por que então é importante eu entender essa identidade? Porque quando eu não tenho a identidade, que nem no filme do Mowgli, do Tarzan para os mais antigos, né, o que eu começo a ver? Sempre quem você é, e a pessoa não sabe dizer. Porque ela não tem o nome, ela não tem uma referência de quem ela é. Então, a identidade vai dizer para mim e para você qual é a minha e a sua referência em Deus. Quando você pergunta para alguém que não aceitou Jesus, que não conhece o Evangelho, que não conhece a Deus, você pergunta para ela assim, quem é você em Deus? Qual é o teu sonho em Deus? Ela vai parar assim, como assim? Porque ela não tem uma referência, ela não tem uma identidade formada espiritualmente falando. E isso implica em toda a nossa vida, em como nós vamos viver, né? Quando nós sairmos dessa terra e voltar para casa, para onde nós iremos? Se nós realmente iremos para casa, vamos cair no abismo? Tudo isso depende da nossa identidade. Romanos 8,16, e esse ainda não é o texto base, tá? Eu vou dar só essa introdução para facilitar o que eu vou falar para frente. Romanos 8,16, 18 diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória
a ser revelada em nós. Então, se eu entendo que eu tenho uma identidade, e que essa identidade tem que ser revelada em Deus por meio de Cristo, eu passo a ter uma referência. E tendo essa referência, tudo muda na nossa história. Tudo muda. Uma outra ideia de identidade que existe é o passaporte. Quando você tem um passaporte, para que serve um passaporte? Para quando você vai viajar para fora do seu país, fazer uma viagem internacional, as autoridades saibam, que você está de forma legal fazendo uma viagem e entrando em outro país, se você tiver o visto, para entrar no país que se precisar ou não. Mas enfim, é um documento a qual você precisa apresentar para que ele saiba que você está legalmente habilitado para entrar naquele país. Como que eu e você iremos entrar no céu? De qualquer jeito, de qualquer maneira? Nós precisamos ter o quê? Uma identidade. Nós vamos precisar ter uma identificação. Nós precisaremos ter a marca de Cristo para que eu e você possamos acessar o reino de Deus, para que nós possamos ter acesso ao paraíso. Então a identidade é uma das primeiras coisas que tem que ser formada em mim e você. Para que nós possamos o quê? Viver de forma extraordinária na terra, ter acesso a tudo que Deus deu e colocou à disposição para nós, mas para que nós também possamos entrar na nossa casa de volta. A Bíblia diz que nós somos forasteiros em terra estranha. E quem está de viagem precisa de um passaporte para voltar. Então nós precisamos dessa identificação. Sem essa identificação nós não temos acesso. E a Bíblia fala isso. Em Mateus 7,21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. A vontade aqui, vamos dizer que é o nosso passaporte. Eu fui procurar nesse sistema que eu tenho, no aplicativo que eu tenho, e essa palavra vontade, porque quando a gente fala de vontade, é muito relativo dependendo da visão que você tem, da visão cultural que você tem, da criação que você teve. Então, as normas, princípios e padrões mudam, os valores mudam de família para família. Por isso que eu falei para nós aqui que quando quando a gente ia começar a falar sobre princípio, nós não íamos dar opinião de nada para ninguém. Nós íamos falar o que a Bíblia está dizendo. Porque aí a minha opinião, ela é irrelevante, mas a Bíblia é a referência. Então aqui, quando fala, mas aquele que faz a vontade, a definição de vontade no grego, que é a palavra telema, ela fala o seguinte: do que Deus deseja que seja feito por nós. E a outra definição é mandamentos e preceitos. Então quando ele está falando assim, aquele que faz a vontade é aquele que cumpre os mandamentos e os meus preceitos. Então, para que eu possa ter acesso a Deus, para que eu possa ter acesso ao céu, o que ele está falando? Você precisa cumprir os princípios. Você precisa viver de acordo com a minha vontade, e acabou. Ontem eu achei legal uma coisa que o Fabiano falou, não vou pregar tudo que ele falou ontem, mas foi tão legal a palavra que ele ministrou ontem, que ele falou uma coisa interessante, que foi o seguinte: só o amor de Deus não é suficiente para nos salvar. Foi isso que você falou, né? Só o amor de Deus não é suficiente. Eu achei legal o efeito especial que ele falou, Fiquei imaginando, na hora que ele fez aquilo, eu fiquei imaginando o André sumindo, Mas não sumiu, Tá aí. Infelizmente. Nós brincamos com o André ontem, que ele foi promovido, de bonecão do posto, que a gente usava ele, agora ele virou Deus ali nas dinâmicas. Isso é progresso. Não, André, é brincadeira, nós te amamos. Mas é verdade. Mas nós precisamos fazer algo, cumprir a vontade de Deus, para que o princípio dele se cumpra. Porque qual é a prova que Deus nos amou? A misericórdia dele para comigo e com você. Ele envia seu filho para pagar aquilo que nós não poderíamos fazer, cumprir aquilo que nós não poderíamos fazer, pagar uma dívida, nos comprar por um preço que eu e você não tínhamos condições de pagar. Sabe, então, é algo muito profundo. Mas se ele nos ama tanto, por que ele já não nos levou? Porque nós temos que nos alinhar. Porque nós temos que o quê? Nos corrigir. Nós temos que santificar. Nós temos que entrar numa linha, num padrão. É igual quem trabalha em empresa que tem inspeção de qualidade. O produto que está bom, vai. Aquele que não segue o padrão de qualidade, descarta. Manda reformar, manda para o lixo, manda para refazer de novo. Alguma coisa vai acontecer com aquele produto. Por isso que no dia do juízo, o que vai acontecer? Uma inspeção de qualidade, aonde nós vamos ser selecionados. Quem é bom vai para cá,
quem não está bom vai para lá, e quem está mais ou menos, vamos dar um tempo ainda aí para ver. O arrebatamento vai ser assim, vai ser a primeira inspeção de qualidade. Quem está apto, vai. Quem não está mais ou menos, ainda tem uns riscos na porta da geladeira, tem uns negócios ali que precisa acertar, uma lâmpada queimada, um negócio, volta para a oficina. E quem já está zoado, daí já era, já foi até antes. Então, assim, eu e você temos que aprender o quê? Ler o manual, ler a Bíblia, viver os princípios de Deus. Não adianta ficar assistindo vídeo o dia inteiro no YouTube, vendo a história de alguém que viveu, alguém que alcançou, alguém que fez. Por que ele fez? Por que ele viveu? Por que ele alcançou? Porque ele fez algumas coisas para estar naquele lugar. E quando eu entro falando sobre princípios espirituais, e você pega, eu estou falando de pessoas espirituais, quando você para fazer essas análises. E aí eu abro uma coisa para você ainda, que eu já falei algumas vezes aqui. Que bênção é muito fácil de se alcançar. Bênção é simples de se alcançar na terra. É só cumprir também alguns princípios para alcançar determinadas bênçãos. Mas salvação é diferente. Então, por isso que nós temos que andar em retidão com Deus em tudo, para que nós possamos experimentar todos os frutos da terra, para que a gente possa viver com excelência aqui e lá. Mas vamos lá. Eu quero ler um texto agora com você, que é o texto base da nossa ministração. Quero que você abra a tua Bíblia, se puder, Atos capítulo 9, versículo 10. Nós vamos usar até o 17, mas nós vamos ler primeiramente até o 12 só, tá? Então, Atos 9, o verso 10, versículo 10, diz assim: Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Depois nós vamos ler mais alguns textos aí do 17, até o 17. Lembra que eu falei para você que identidade está ligada diretamente à missão e também ao propósito? Uma coisa que eu observo nesse trecho que a gente leu é algo muito interessante e que, se eu entender isso, faz toda a diferença. Quero que você repita comigo assim: ser é diferente de estar. Tá? Ser é totalmente diferente de estar. Você ser algo é diferente de estar de uma determinada forma. Vou usar o Jefferson aqui porque ele é um cara transformado, é um cara que Deus resgatou, libertou e está aqui. O Jefferson, faz quanto tempo que você foi no encontro? 5 anos? Há 5 anos atrás, alguém podia olhar para o Jefferson, quer dizer, um pouco antes, 6 anos atrás, vamos dizer aí. Alguém olhava para ele, e não era nem Jefferson, ele tinha outra identidade, que chamava ele de Japa. E o Japa morreu junto, com o passado. Mas alguém chegava para o Jefferson e falava assim, eles falavam para você, você está drogado? Ou você é um viciado? O que as pessoas fazem? Elas colocam uma placa nas pessoas, falando, você é isso, você é aquilo, você é um traficante, você é um drogado, você é um ladrão, você é um... Aí tem uma infinidade de vocês, né? Mas quando eu entendo que ser é diferente de estar, olhando para o Jefferson agora, ele é o ladrão, ele é o ladrão não era, né? Mas ele era o traficante, ele é isso. Olhando para ele, ele é isso. Então ele estava em qual condição? De estar. Ele estava como traficante, ele estava como drogado, ele estava como isso, ele estava como aquilo. É uma condição temporária. O que o Jefferson é hoje? Filho de Deus. Como ele sabe que ele é filho de Deus? Pelo que nós lemos agora há pouco. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem escuta o Jefferson glorificando e tal, ali numa loucura. Eu acho que eu tenho assim, não acho, eu tenho certeza que o batismo mais impactante que nós vivemos aqui foi o dele. Sabe?
não pelo alvoroço, mas você vê na ação de uma pessoa o quanto ela entendeu que aquilo é importante para a vida dela. Eu não estou desmerecendo os outros, eu sei que todo mundo valoriza, mas a gente tem formas diferentes. Eu não consigo ser que nem ele, ser assim extravagante. Quem sabe um dia eu aprenda com ele a ser assim, né? Eu quero aprender, que não tem que ficar meio louco de vez em quando, né? Mas vamos ter umas aulas, vamos abrir uma aula aí, o Gerson vai dar umas aulas pra gente. Mas assim, por que isso é importante se entender? Porque se Deus falou para você, quem tem uma promessa aqui e você pode compartilhar isso que Deus falou com você, se não aconteceu ainda? Alguém pode? Enfim, Deus, ele te dá uma promessa. Vou usar a Bíblia para não ficar, né? Deus, ele fala para José, você vai governar, você vai ser um cara que vai cuidar de uma nação. Beleza. Mas aos 16 anos, quem ele era? O filho mimado da família. Mas ele era ou estava naquela condição? Estava em uma condição. Ele vai para uma prisão. Ele era um prisioneiro como uma identidade? Não, ele estava numa condição de prisioneiro. Quando ele passa por tudo que ele passou e ele chega a governar, como ele estava naquele momento ali? Como um governador. E para que Deus chamou ele para ser governador? Então, a partir daquele momento, ele era o governador. Porque ele não só viveu, mas ele entendeu uma promessa, entendeu que tinha uma identidade, ele se apossou daquilo. E o que provava que ele tinha se apossado da identidade dele em Cristo? Que ele nunca desistiu, ele nunca parou, ele nunca largou de Deus e ele foi avante todo dia. E isso prova que eu sei quem eu sou. Se o Jefferson tivesse acreditado que ele era o drogado, que essa era a identidade dele, o traficante, o isso ou aquilo que ele viveu, ele estaria nessa condição até hoje. Porque ele não teria entendido a verdade de Deus, onde Deus falou para ele no encontro: você é a minha imagem, minha semelhança. Sabe? Então, eu tenho que entender e ter muito claro isso, qual é a minha identidade, porque se eu não entender qual é a minha identidade, tudo que falarem para mim eu vou aceitar como verdade. Eu vou aceitar que o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo hoje, é isso que eu sou e acabou. Quantas vezes você já ouviu que você não sabe, que você não vai ser, que você não vai alcançar, que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, que você não vai ser um monte de coisa? E aí alguém que sabe de tudo e de todas as coisas fala assim: você vai ser isso, eu te coloquei na terra para isso e para aquilo, e aí você não dá ouvido. Porque eu não tenho identidade, porque eu ainda não entendi qual é a minha identidade em Deus. Então é muito importante eu e você entender que ser é diferente de estar. E isso vai fazer toda a diferença. Por que eu estou trazendo esse exemplo para você? Porque nesse texto que eu e você lemos, tem dois personagens, Ananias e Saulo. Agora eu vou te explicar essa questão do Saulo e do Paulo, tá? Porque na verdade o nome dele é o mesmo. Porque uma tradução foi feita em grego e outra não, tá? Então, mas depois a gente conversa sobre isso. Mas tem dois personagens, tá? Qual é a diferença dos dois personagens? Que Ananias era o cara com identidade ou sem identidade? Com identidade. Saulo era o cara com identidade ou sem identidade? Sem identidade. Isso fica muito claro. Por que fica claro? Porque quando uma pessoa ela entende a identidade dela, e eu vou mostrar para você que a identidade eu acho que é a última coisa que a gente percebe. Mas quando o cara entende a identidade, e para eu e você validarmos que alguém tem identidade, você valida isso como? Pela missão que ele está executando, porque ele está executando uma missão porque ele tem um propósito. Pela missão você valida se a pessoa tem identidade ou não. Porque se eu estou executando uma missão, é porque eu estou num propósito, eu estou num objetivo, alguém me deu uma ordem e eu estou fazendo. Como que você sabe que alguém não tem identidade espiritual? Quando Deus dá uma ordem, ela não faz. Quando Deus fala que tem um caminho a ser traçado, ela não entra nesse caminho para fazer. Então, se você quer fazer uma análise da tua vida, assim como eu faço da minha, o que eu tenho que parar para pensar? Poxa, Deus me deu uma ordem. Ou se você ainda não descobriu, os jovens às vezes têm dificuldade, até muitos adultos, de descobrir qual que é a missão, qual que é o propósito. Porque isso vai revelar a tua identidade. Como que você percebe isso? Quando eu estou parado. Quando eu não estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Quando eu não estou desenvolvendo o que Deus me falou para desenvolver. É porque ou eu sei a identidade e esqueci dela, ou eu abandonei ela. E a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Porque como nós aprendemos ontem, o amor de Deus não é suficiente para que eu seja salvo, porque eu tenho que fazer a minha parte. Então a identidade ela vai muito além daquilo que eu e você pensamos. Então nós entendemos que Ananias tem identidade e Saulo ainda não tem.
Por isso que eu falei para você agora que o estar ele é algo subjetivo até certo momento. Porque Saulo até ali não tinha, mas ele passou a ter, não passou? E a identidade dele foi tão impactante na história dele que ele escreveu as cartas, nós ouvimos falar dele até hoje e ele nos ensina até hoje. Então a identidade é algo fundamental. Mas vamos lá, na primeira definição eu falei para você que a identidade está ligada à missão e ao propósito. Mas vamos melhorar então. A identidade, ou melhor, identificar sua missão está ligada ao propósito que revela a sua identidade. Então vamos lá. Vamos repetir isso aqui para você gravar? Identificar sua missão está ligado ao seu propósito que revela a sua identidade. Então, resumindo, se você sabe a missão que você tem que executar, ela vai estar atrelada ao propósito pelo qual Deus colocou na terra. E por meio disso você entende quem você é. Quem você foi chamado para ser. Por que às vezes as pessoas não conseguem descobrir o que elas foram chamadas para ser? Porque elas não tentaram ainda descobrir qual é a missão. Elas não descobriram em Deus ainda o para que elas foram colocadas na terra. O porquê elas estão aqui. Qual é a missão que Deus deu para mim? Eu falo para você, a habilidade que você tem. Duas coisas vão te ajudar a entender o que você tem que fazer. A habilidade que você tem está ligada ao seu propósito. O passado que você viveu está diretamente ligado ao seu propósito, à sua missão. Pode perceber, a maioria das coisas que você enfrenta, que você passa, as dificuldades que você vive, vai servir para ajudar alguém. Vou usar ontem, depois a gente acerta o valor, tá? Mas eu vou usar outro exemplo que o Fabiano deu ontem. Eu estou fazendo isso para fazer um merchan para os jovens, para ver se os jovens, né, a galera que está assistindo, já, não, eu vou lá ver esse culto, porque eles estão fazendo tanta propaganda, né? Mas foi bom ou não foi? Foi top, né? Deus fez a obra. Mas, o Fabiano falou uma coisa bem bacana, e é o que nós fazemos. Ele saiu de um ambiente, a qual existiam pessoas que se ele ficasse lá, ele não ia conseguir avançar. Ele abandona temporariamente, ele se fortalece, e aí faz o quê? Vai resgatar. Então, entender a missão vai fazer com que eu e você vamos tomar algumas decisões, vamos ter que fazer algumas escolhas, abrir mão de algumas coisas. Então, como que você percebe que você entendeu a sua missão em Deus? Quando você para, olha para a sua conduta, olhamos para dentro de nós, e ao olhar para dentro de nós, vemos que temos que fazer algumas escolhas. Abrir mão de algumas coisas. Separar, ficar separado, agir de forma estratégica, fazer algumas escolhas, fazer algumas seleções. Para quê? Para cumprir uma missão, para chegar a um objetivo e cumprir um propósito. Então, a partir disso, eu e você começamos a entender se estamos ligados na missão, se temos uma identidade, se estamos vivendo o propósito. E quando ele falou isso, eu lembrei de um amigo meu, que eu que eu estou tentando trazer ele. Mas por quê? Porque nós temos uma missão, porque nós temos uma identidade. Não basta saber só que Deus é Deus, não basta saber só que Jesus é Jesus, ver que ele foi para a cruz, que ele ressuscitou. Porque só saber isso não é suficiente, eu tenho que me batizar, eu tenho que, entendendo isso, me apropriar, me apossar, falar, poxa vida, ele fez isso por mim, então foi em meu lugar, então em gratidão eu vou fazer essa aliança e vou caminhar com ele, vou me batizar, vou buscar me santificar. Por quê? Porque eu entendi. E a partir daí, o que vai acontecer? Uma missão vai ser destinada para mim e para você. E não entender a missão, eu falei para você, não entender a identidade, não entender a missão, não vai prejudicar só a mim, não só a você. Vai prejudicar quem está ao seu redor. Não identificar a sua missão pode fazer com que você não consiga descobrir a sua identidade. Acho que você já tinha percebido isso, né? Mas não identificar a sua missão, provavelmente, não vai te ajudar a achar a tua identidade. Então, achando a missão, você descobre quem você é. Mas vamos lá. Então, como eu falei para você, então, que tem duas pessoas, que uma descobre a identidade, a outra está próxima a descobrir, que isso está atrelado a outras pessoas. Se eu não descobrir a minha, provavelmente eu vou atrapalhar, ou vou, atrapalhar o resto da missão, porque uma missão ela não é formada só por uma pessoa. Porque qual que é a grande missão que Deus deu para todo mundo? Ide, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que for batizado, aquele que crer e for batizado será salvo, e aí você conhece o texto.
Então, essa é a grande comissão. Essa é a missão absoluta. É o todo. Mas só que dentro desse todo, o que acontece? Existe uma equipe trabalhando para isso acontecer. Existe uma equipe. Deus, Cristo, ele é o general desse negócio. E nós temos um exército aqui trabalhando em prol dessa missão. Para que seja resgatado o maior número de pessoas. O maior número de almas. Só que, quem já viu? Todo mundo viu, na verdade, né? O filme Missão Impossível. Dá até raiva ver aquele negócio, né? Porque é umas coisas assim tão absurdas, né? Que acontecem naquele filme. Mas antes de entrar nesse filme, eu quero só finalizar esse pensamento aqui. Sobre essas duas pessoas. Que uma entendeu a missão. E quando eu falo para você que se você não entende a sua missão, não entende a sua identidade, uma coisa pode ser grave no outro. Porque Deus dá uma ordem para ele e fala assim: o Senhor o chamou numa visão e disse: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ele se coloca de prontidão, estou te ouvindo. Senhor, o Senhor disse a ele: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem chamado Tarso. Beleza. Um homem de Tarso, chamado Saulo. Se Ananias, porque você vai ver na continuação do texto, que ele faz uma pergunta. Ele não pergunta, na verdade, né? Ele tenta explicar. Falei, olha, não dá muito certo ir para lá. Mas se ele se negasse a fazer isso, se ele não tivesse aceitado ser um discípulo de Jesus, se ele realmente tivesse falado, não, eu não quero assumir essa identidade, eu não quero fazer isso, eu não quero viver isso, ele não estaria nessa história. Deus poderia ter usado outra pessoa? Com certeza. Porque o fato de eu não querer fazer não quer dizer que Deus vai abortar a missão. Pelo contrário, tem um outro soldado que vai fazer. E provavelmente ele vai usar ainda um soldado mais incapaz do que eu. Para quê? Para mostrar que ele é Deus e ele usa quem ele quiser. Então, por isso que eu falei para você, que eu entender minha identidade, assumir uma missão para viver esse propósito, está ligado a mim e ao outro. Porque pode ser que a resposta, porque Deus dá uma visão ali para Saulo, um sonho. Ele fala, Ananias vai chegar. Ele não fala, vou mandar um cara para orar por você, não. Ele dá um nome, ele fala assim, Ananias vai falar com você. Quantas vezes Deus pediu para mim, para você fazer uma coisa, e a gente fica, puxa, não vou fazer. Não, hoje estou com preguiça. Não, hoje eu não vou. Pregar, não. Ixi, evangelizar, meu Deus. Ficar na porta, para. No estacionamento tá frio demais. Deus nos chamou com um propósito. Só que muitas das vezes nós não conseguimos entender as coisas de forma espiritual. Nós às vezes esquecemos que somos pessoas naturais, pessoas físicas, mas que estamos em uma missão de resgate. E nessa missão de resgate existe um Deus esperando que eu venha falar sim para Ele, que eu venha me colocar à disposição porque eu me entendi e sei a minha posição, porque Ele precisa me usar para ser resposta de alguém. E às vezes lá no estacionamento da entrada, Deus vai trazer uma pessoa. E Ele fala assim, eu vou colocar fulano. Lembra aquela pessoa que você viu então? Você quer uma resposta, né? Eu vou colocá-la diante de você e ela vai trazer uma palavra para você. Sabe? Então estar em ambientes não se trata de ficar em um lugar. Não é só porque existe uma escala, não é só porque tem um voluntariado, não é só por causa disso, não. Se trata de que Deus pode me usar naquele momento porque eu estou naquele lugar, porque eu aceitei fazer. Então, identidade é muito mais profundo do que eu e você conseguimos imaginar. É muito mais sério. Então, qual era a missão de Ananias ali? Ou melhor, vamos traçar, né? A missão dele era o quê? Ser um discípulo. Aí o propósito, nesse momento, nesse contexto, curar Saulo. E qual era a identidade dele? Discípulo de Jesus. Sabe, então, ali você entende que tudo se encaixou. Porque ele entendeu uma missão, ele sabia de um propósito e ele tinha uma identidade. Então algo se cumpre nele e através dele. Então só fortalecendo para você, quais são os problemas de nós não termos uma identidade? Tudo que as pessoas falam nos norteiam. Não consigo estar bem comigo mesmo. Sabe, quando eu não consigo olhar para mim e ver, poxa vida, eu sou um fracassado, eu sou uma fracassada. Realmente eu não nasci para viver, realmente para mim nada dá certo. Realmente, não dá mesmo, eu sou um peso morto na terra. Quando as pessoas têm esses pensamentos, é porque elas não entenderam quem elas são em Deus. Porque independente de você estar passando uma situação boa ou ruim, estar vivendo algo extraordinário ou uma batalha terrível,
nós temos que lembrar de uma coisa. Deus nos faz uma promessa. Quando passar pelo fogo, vou estar com você. Pela água, estarei com você. Passarás aflição, mas eu estarei com você. Sabe, nós às vezes esquecemos de quem nós somos, do Deus que nós servimos. E quando eu faço isso, eu estou falando não para a identidade que Ele me deu, que Ele me deixou à disposição. Então nós temos que estar bem resolvidos com isso, porque senão a condição me norteia, a situação me norteia e as palavras dos outros me norteiam. Chateia ouvir algo negativo de alguém? É óbvio que chateia, porque nós continuamos sendo gente. Olha para a pessoa que está ao teu lado, olha para o outro, não precisa falar nada não, mas só olha. É um anjo que está aí. Olha para trás. Olha bem, vê se não tem uma asa escondida na jaqueta. Vai que o volume não é gordura, é jaqueta. No meu caso, eu amarrei bem aqui atrás, né? Sabe, nós continuamos sendo seres humanos. E o que o ser humano faz de melhor? Pisar na bola. Gostei da definição do Jefferson. Só que com Deus, o que nós somos melhores para fazer? Ou deveríamos, né? Até pisar na bola. Mas falar, Senhor, desculpa, não vou fazer mais. O que você quer que eu faça? O que você espera de mim? Qual é a próxima missão? Qual é a próxima tarefa? Qual é a próxima atividade? Estou aqui para te servir. Tá difícil, mas eu vou conseguir. Paulo está numa prisão e ele fala assim, ó, posso passar qualquer coisa com Deus, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava preso, ele faz um relatório anterior ali de um monte de coisa que ele passou, de dificuldade, de dor, de tanta coisa, mas ele entende que com Deus ele pode todas as coisas. Você pode suportar tudo, você pode viver qualquer coisa, e você também pode experimentar o melhor da terra, mas para isso tem que ser perseverante. Então vamos lá, descubra a sua missão para entender a sua identidade. Primeiro, descubra para que Deus te chamou. Qual é a missão que Ele tem para você? Dentro desse contexto de uma missão, falando do filme lá. Porque o mocinho nunca morre, né? Aquele cara, eu esqueci o nome dele. Do Missão Impossível. Tom Cruise. Nunca morre, né? O cara é imortal no filme, né? Só que sabe o que é legal e a gente às vezes para e não percebe? Porque todo mundo fica pensando assim, um dia eu vou ser que nem esse cara. Mas enfim, esquecendo das características, se é feio, se é bonito, se não é. Nós olhamos para uma coisa. Nós olhamos o cara porque ele salta, ele pula, ele para, não sei que altura do chão e explode tudo. O carro explode e ele não morre, o cara sai sem um arranhão. Ele leva 50 socos seguidos e não sai uma gota de sangue. É impressionante a resistência daquele cara. E aí quando você é criança, quando você é adolescente, não, quando eu crescer eu vou ser um super-herói desse jeito. Por quê? Porque as pessoas olham aquilo e fecham, poxa, o cara é top mesmo, né? O Jack Chan apanha um monte, né? Mas ele tá lá, firme, né? Consegue finalizar o filme como um herói. Mas você já parou para pensar no filme Missão Impossível? Quantas vezes a própria equipe dele o salvou? Você já parou para pensar no filme, né? Assim, claro que é uma coisa, uma ficção. Mas quantas vezes a equipe salvou? Sabe por quê? Porque existe uma missão. Existe uma pessoa que está executando, quem sabe, parte da missão. Mas junto da missão existe uma equipe. O cara tá ali com um ponto no ouvido e daqui a pouco fala, pode virar agora, pode atirar agora, pode fazer isso agora, pode. Porque tem alguém dando sinal, tem alguém falando. Então nós como igreja estamos no quê? Em uma missão, onde nós somos enviados por Deus para um resgate. E quando eu falo assim, Deus, essa missão eu não quero fazer. Essa eu não quero participar. O que eu estou fazendo? Estou desfalcando a equipe para aquela que Deus confiou em mim. Porque se Ele me chamou para participar da equipe, é porque Ele vê o que em mim? Alguém que pode ser usado para estar na equipe. Por isso que eu e você não precisamos olhar para dentro de nós e eu olho para o Jefferson, eu olho para o Fabiano, eu olho para o Marcelo, eu olho para o Hudson, eu olho para a galera que toca. E aí porque eu não consigo tocar nada, eu falo, não quero mais fazer nada. Eu não fui chamado para tocar, graças a Deus. Né? Porque senão não sei como é que seria. Mas eu e você fomos chamados com uma missão. E agora, qual é a nossa missão? Qual é a sua missão? Independente de qual posição seja nessa equipe, faça bem feito. Independente daquilo que Deus chamou para fazer, faça bem feito, porque não tem celebridade e não tem isso. O reino de Deus é formado por um corpo. Uma vez eu fiz uma dinâmica com você, eu não vou pedir para você fazer isso agora.
Mas, se você fizer isso em casa, você coloca os seus 2 pés juntos. Eu ando com os pés assim. Esses dias atrás, a Luísa estava até tirando sarro de mim lá. Falei, até tu, Brutus, né? Tirando sarro de mim lá em casa. E eu ando com os pés abertos. Mas, assim, se você ficar assim, e você forçar o teu corpo para um lado ou forçar para outro, qual é o corpo que vai dar estabilidade? Qual é o membro que vai dar estabilidade no teu corpo? O dedo menor. Faz o teste depois para você ver. Ele é insignificante? Depende. Mas chega uma hora que ele é necessário. E essa necessidade vai fazer toda a diferença para a execução da missão. Então não existe quem é grande e quem é pequeno no reino de Deus. O próprio Jesus falou, aquele que acha que é grande, para parar. Porque aquele que é menor no reino dos céus é maior do que quem acha que é tudo. Sabe, então, nós temos que olhar, independente do que tem que se fazer, nós temos que fazer. Então a grande comissão, ide por todo mundo. Vamos fazer, vamos executar. E aí então, Deus fala para Ananias, e o Senhor chamou numa visão, mostrando para Saulo, que Ananias ia para lá. E como que eu descubro essa missão, então, para ir atrás dessa identidade? Primeiro, em um relacionamento com Deus. O que Ananias era de Jesus? Discípulo. Como se tornar discípulo de Jesus? Aceitando caminhar com Ele. Aceitando o quê? Viver com Ele, ter um relacionamento com Ele. O jovem rico questiona Jesus. E aí Jesus fala para ele assim, ó, vende tudo que você tem e me segue. Ah não, mas daí não dá, né? É uma escolha. É uma escolha. Viver a missão é uma escolha. Fazer parte da equipe de Jesus é uma escolha. Entender a missão ou ter a missão a ser executada é uma escolha que começa em um relacionamento. E logo depois nós temos a revelação do Senhor. E o texto de Atos continua dizendo, né? Vai à casa de Judas. É uma opção executar a missão ou não. E eu, andando nessa missão, executando ela, eu vou tendo dados de Deus. Do que eu preciso fazer, do que eu tenho que desenvolver. Porque qual que é muitas vezes a nossa preocupação? Deus me chamou para cuidar de uma igreja lá na África. E aí eu fico, puxa vida, como que vai ser isso? Como é que vai ser? Eu já quero saber o final da história, eu quero saber como vai ser o desfecho daquilo lá, como que vai ter dinheiro, como é que vai ter recurso, estrutura, pessoas. Eu já fico preocupado com tudo. E foi a mesma coisa que Ananias pergunta. Ele fala assim, respondeu Ananias ao questionamento de Deus, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui, com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Qual que foi o medo dele? Eu vou chegar lá, vai azedar para o meu lado. Ele veio para matar, ele veio para arrebentar todo mundo, e aí? Como é que vai ser? Então, uma das coisas que impedem, às vezes, de eu e você executarmos uma missão, ou pelo menos ir atrás em busca dela, é o medo. É o medo de assumir um compromisso. É o medo de poder falar, Deus, eu vou ter que abrir mão disso, vou ter que abrir mão daquilo, agora eu vou ter que viver em santidade, não posso mais ir para o bar, não posso ir mais para fazer aquilo, não posso fazer aquele outro, tenho que abrir mão desse negócio, aquele pecado de estimação. Então, são sucessões de coisas que nós temos que fazer para quê? Para cumprir um princípio. Para agradar a quem? O seu líder? Não, a Deus. Para poder viver a missão, atender o propósito e ter essa identidade. Então, o medo é natural. O medo é natural. Mas nós temos que passar por cima dele. Nós temos que ir além dele. Porque quando o Ananias questiona a Deus, ele não fala, olha, ele está lá e vai, quem sabe vai acontecer alguma coisa comigo. Não, ele vai. Você está entendendo? Então eu e você temos que ser obedientes ao Senhor. Lembrando que aquele que nos convocou para fazer algo é fiel para cumprir. Aquele que te chamou e te escolheu é fiel para fazer e usar. Independente de eu saber ou não. Marcelão, antes do teatro, você já fazia teatro? Você se sentiu desafiado no primeiro? Com medo, às vezes receio? Não. Como é que você se sentiu? É normal. É natural. Se eu perguntar para cada um aqui, você já fez alguma coisa na igreja, no reino, que você nunca tinha feito e te deu medo?
É óbvio. Alguém já pediu algo para você que você não sabia como desenvolver aquilo, como desenrolar aquilo, e se te deu medo em assumir? É óbvio. Porque algo diferente nos dá medo. Aquilo que você nunca fez, principalmente quando você não sabe exatamente como fazer, ou quando te coloca em uma zona onde pode te trazer, quem sabe, um prejuízo, te dá mais medo ainda. Sabe, mas o que nós temos que entender? Que o mesmo Deus que nos colocou na terra vai nos dar todo o suporte para executar a missão. E aí eu passo a fazer o quê? Não ter o medo mais. E qual que é a importância então de ter essa identidade? O que a Bíblia fala, né, sobre executar a missão, entender a identidade para executá-la? Porque assim, em João 14:7, Jesus fala o seguinte: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. E replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, e não tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Sabe, então, para que eu entenda essa identidade, para que eu consiga executar a missão, eu tenho que, por meio de Jesus, enxergar a Deus. Só que como que as pessoas vão... porque a gente está numa missão de resgate, né? Então, como que as pessoas vão conhecer a Jesus? Por meio de mim e por meio de você. Elas têm que ver Jesus em mim e em você. Elas têm que ver Deus nas nossas vidas. Mas como que eles vão conseguir enxergar Deus em nossas vidas? Quando eu e você vivemos por princípios. Porque os princípios vão fazer com que alguns valores que eu carreguei durante toda a minha vida sejam mudados, ou melhor, corrigidos. E através das minhas ações, das minhas atitudes, dos meus passos, as pessoas vão falar: pois, ele mudou mesmo. Eu tenho certeza que os meninos olham para o Jefferson. Esses dias eles foram fazer um evangelismo lá embaixo. E o Jefferson estava muito feliz. Posso falar isso aí? E ele parou aonde ele trabalhava no passado. E todos pararam para ouvir. Todos pararam para ouvir. Sabe o que é isso? É alguém que entendeu quem é Cristo. Alguém que assumiu uma missão para viver um propósito e tem uma identidade. E as pessoas enxergam essa identidade em nós. Eu lembro do batismo do pastor Irineu. Veio parente de tudo quanto é lugar, né? Para ver. Por quê? Porque não é normal alguém que tem uma identidade, uma referência, estar totalmente diferente e agora andando com Jesus. Então, a identidade, a missão e o propósito, elas não tocam só a minha vida, mas tocam as pessoas que estão ao nosso redor. Ao ponto de nós conseguirmos executar a missão que Ele nos chamou para fazer. E aí, continuando lá, eu quero trazer só um adendo aqui, nós já estamos indo para o final, tá? Descobrir sua identidade vai além do que acontece em você ou com você. É cansativo, às vezes, servir a Deus? Seja sincero, às vezes cansa. Porque nós somos seres humanos. Ah, pastor, mas você está falando que é ruim? Não, não estou falando que é ruim, eu estou falando que cansa. Porque ainda somos seres naturais. Lembra que você olhou para as pessoas, você não viu nenhum anjo, porque é tudo gente. Sansão está em uma batalha, onde ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento. Quando ele termina de executar, ele faz 2 montes de 500 pessoas. Quando ele termina de fazer isso, como ele estava fisicamente? Não só com sede, ele estava morrendo. A palavra diz que literalmente ele estava morrendo. Por quê? Porque ele foi usado pelo Espírito de Deus para fazer algo que pela questão humana, pela limitação ou capacidade humana era impossível de se fazer. A não ser nos filmes do Missão Impossível, daí dá. Mas, na condição natural, era impossível de se matar 1000 homens com a força humana. E aí eu entendo que servir a Deus também nos cansa, também nos deixa exaustos. Só que quando eu e você estamos agindo pelo poder de Deus, nós não vemos essa canseira. Quando nós vemos isso? Quando parte da missão, a tarefa que Ele nos deu a fazer, passa. Porque daí você volta ao seu natural, que fala assim: agora fica aí de boa, que eu usei você do jeito que precisava usar, né? Você fez o que eu pedi para fazer, mas algo acontece. Eu e você nos cansamos. Ah, mas e daí, como é que fica?
O que Sansão faz? Ele clama a quem? A Deus. E ali naquele momento, Deus fala assim, ele clama a Deus e fala, Deus, eu vou morrer. Eu não aguento, eu estou com muita sede, eu estou tão desidratado, meu corpo está tão arrebentado, que eu não consigo dar um passo mais, eu vou morrer aqui agora. Ele sentiu no corpo. Eu acho que a morte estava ali já com o facão passando assim, a lima assim, né? Passando assim, agora eu pego você. Mas não. Aí Deus faz o que para ele? Fica tranquilo. Vou trazer uma fonte aonde você está. E Deus nem fala, ó, vai lá, não. É aí. Porque você entendeu a missão. Você é um soldado que eu bato o pé e luto por você. Eu faço o que for necessário porque você está me servindo. Porque você é quem eu chamei, você entendeu a identidade, você está cumprindo o propósito, executando a missão. Então, soldado, está aí uma fonte. Sabe qual é o nome da fonte que Deus colocou lá? Você já sabe, né? Que você já leu. O nome da fonte é Fonte de Anacoré, que significa a fonte do que clama. Então, o que eu e você precisamos fazer em meio a essa missão, que muitas vezes dá medo e cansa para ser desenvolvida? Clamar a Deus. E não murmurar às pessoas. Não reclamar para as pessoas. Não ficar, Deus, vida, só para mim, só eu. Não quero fazer porque isso vai acabar com os meus seguidores do Instagram. Não, Deus o livre postar uma conferência da igreja no meu Instagram. O que o pessoal vai pensar? Exatamente o que vão pensar. Ou o que eles já pensam. Que você tem identidade ou não tem identidade. Por isso que eu falo, sabe, porque quando Ananias faz essa comparação, uma palavra que ele fala aqui no começo, ele fala assim, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Qual foi o problema? O que levou ao questionamento de Ananias ali? Ele estava ouvindo o que Deus falou para ele? Ele até ouviu, mas não escutou. Porque se ele tivesse ouvido e escutado e falado assim, não, beleza Deus, estou ouvindo, você falou, fechou, estou saindo. Não, o que ele faz? Ouvir o que as pessoas falaram. O que nos para e nos limita, ou às vezes faz atrasar aquilo que eu e você temos para fazer? Não ouvir o que Deus falou e dar ouvido porque as pessoas falam. Você vai lá de novo. Você vai atrás daquele cara de novo. Ele mata, hein? Aquele traficante, cara, você sabe que se quem aparece lá para falar de Deus para ele, mas Deus falou, mas você tem certeza? Sabe, então, o que limita a missão da minha e da tua vida não é Deus, e muitas vezes não é você, indiretamente sim, mas é ouvir quem não deveria ser ouvido, e quem deveria ser ouvido não é ouvido. Às vezes eu não escuto Deus, eu não entendo o que a palavra de Deus fala, ou melhor, eu até entendo, mas quero não entender. Como que eu não quero entender? Quando eu questiono desse jeito. Deus me chamou para cantar. Deus me chamou para tocar. Deus me chamou para isso, me chamou para aquilo. E aí eu olho, poxa, mas Deus vai queimar minha cara. Vai ser ruim, vai dar prejuízo. Eu conversei com um contador uma vez numa reunião de pastores. E ele falou uma coisa naquela reunião que eu fiquei impressionado, que você quase não vê isso acontecer. Você vê no YouTube, na internet, alguns testemunhos, mas você quase não vê isso presencial. E ele falou assim, eu não sei se era pastor, eu acho que já era pastor nessa época. E ele conversando comigo, ele falou assim, sabia? Dos 100% dos clientes que eu tinha no meu escritório de contabilidade, hoje eu tenho 20%. E eu falei assim, mas por quê? Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, porque eu comecei a viver por princípio. Os jeitinhos que eu dava, eu falei para eles que eu não dava mais. Aquilo que eu fazia, eu falei, não posso fazer mais. Mas por quê? Porque agora eu sou um cristão e eu tenho princípios e valores pautados na palavra. E então eu tenho que mostrar para você o que é certo. Como que eu vou dizer para você que eu sirvo um Deus que é verdadeiro, que é certo, que é correto e continuo fazendo errado? E o cara falou, mas você tem certeza? Tenho, absoluta. O que é isso? É alguém que entendeu a missão, está vivendo um propósito e tem uma identidade. Nós ouvimos várias vezes isso aqui na igreja, que nós somos o quê? Embaixadores. Nós vimos ontem, eu não vou repetir, porque senão vai ficar, agora, só vai falar da administração de ontem. Mas é discípulo, né, gente? Estou aprendendo muito com ele. Mas nós somos embaixadores. O que é embaixador? É um representante. O representante tem que fazer o quê? Representar bem ou mal? Depende. Depende do ponto de vista. Se você quer sair, você representa mal. Se você quer ficar, você representa bem. O que na maioria das pessoas, as pessoas que não são cristãs, eu sei que você não faz isso.
Se já fez, não faz mais. Eu não quero mais trabalhar nessa empresa, então agora eu vou ficar faltando, vou arrumar atestado, vou fazer... Não vou falar de ninguém, eu já fiz isso no passado. Mas não faço mais. O que é mais bonito? Chegar e falar assim, podemos fazer um acordo? Eu fiz isso quando eu trabalhava na GVT. Cheguei pro meu chefe, falei para ele assim, cara, eu estou indo pro Senai, lá é melhor, você pode fazer um acordo comigo? Ele, não. Daí eu falei assim, pô, mas você tá brincando? Não. E quantas vezes eu ajudei, quantas vezes eu me doei, quantas vezes eu me entreguei? Mas eu entendi que o funcionário de uma empresa é uma ferramenta, quando ela não precisa mais, ela sai fora. Não estou dizendo que você não tem que fazer, você faça o que tem que ser feito. Se destaque ao máximo que você puder, mas não quebre valores, não rompa os princípios. Viva pelos princípios de Deus. Se Deus tem que te exaltar num lugar, Ele vai te colocar lá, independente de alguém quiser ou não. Independente disso. E aí eu falei para ele assim, não, então tá bom. Então onde é que eu assino aí para ser mandado embora? Não, mas você não vai fazer? Eu falei, não, cara, eu tenho princípio, eu tenho valores. Eu falei, para. Eu falei, você não quer, tá bom, mas eu vou fazer o quê? Eu vou brigar com você? Vou ficar obrigado a fazer o que você não quer? Não. Fechei, assinei minha conta e fui embora. Então nós temos que entender isso. E esse contador deu esse testemunho lá. E as pessoas falaram para ele assim, cara, mas você vai falir. Eu falei assim, não, eu sirvo um Deus. E sabe o que ele falou para mim depois? Que eu fiquei impressionado. Porque nós sabemos que Deus é Deus para fazer todas as coisas. Mas quando você vê algo acontecendo, você fala assim, não pode, cara. Ele falou assim, pastor, com 20% eu tenho mais prosperidade do que com 100%. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não consegue prosperar e fazer crescer um ambiente que não segue os princípios dele. Um ambiente a qual existe desobediência sobre aquilo que ele ensina. Sabe, então eu e você temos que nos pautar pela palavra, nós temos que viver por princípios. E por isso que entender princípio e vivê-los vai te levar a lugares que você nunca foi. Vai fazer você experimentar coisas que você nunca experimentou. Porque Deus vela pela sua palavra. E uma coisa que às vezes a gente acha, e acha às vezes errado. Deus é fiel? Sim, com certeza. Deus é fiel a mim? Por quê? A palavra de Deus diz que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A questão da fidelidade de Deus, dependendo da forma como você interpretar, ela não está falando de uma fidelidade assim, que mesmo eu não fazendo, Ele faz. Não é por causa de mim que Ele é fiel. É isso que eu quero que você entenda. Deus, Ele não é fiel à minha pessoa. Porque Ele não precisa disso. Ele é fiel à palavra dEle. Ele fala assim, sou fiel à palavra e velo para cumprir. Então, como que as coisas acontecem na minha vida? Quando eu cumpro a palavra de Deus, quando eu vivo um princípio. Por isso que eu falei no começo, que a forma que eu e você vamos acessar as promessas de Deus é executando e vivendo princípios. Porque Deus, Ele não é fiel a uma pessoa, Ele é fiel à própria palavra, Ele é fiel a Ele mesmo. E às vezes eu começo a me iludir, achando porque eu ouvi em algum lugar. Não, porque Deus é fiel, Ele vai cumprir. Vai, se eu cumprir o princípio. Se eu fizer o que está escrito na palavra, for fiel, for obediente, executar o que Ele me mandou fazer, vai acontecer. Deus dá uma orientação para Josué e fala assim, Josué, é o seguinte, você vai chegar lá no rio. Vocês vão atravessar. Ponto. Beleza. Como eu quero que vocês atravessem? Coloca o sacerdote. A hora que ele pisar na água, eu seguro a água. Se ele colocasse um soldado para pisar na água, o que ia acontecer? Se não soubesse nadar, ia morrer afogado, porque ia cair no rio e não ia acontecer nada. O rio ia continuar correndo. Então Deus deu uma promessa, deu uma orientação. Falou, faz isso. Se ele faz diferente, Davi traz a arca na primeira vez? Não. Mas Deus não é fiel? Deus é fiel. A palavra dele. E tudo que ele coloca na lei, todos os preceitos que ele ensina e dá para Moisés, ele fala, tem que ser assim. É o sacerdote, tem que haver uma preparação, tem que ser assim, desse jeito, assim, assim, assim. Deus é Deus de detalhes. Você já parou para ler? Bom, acho que aqui todos acho que já participaram, né, da leitura integral da Bíblia. Mas se você não fez ainda, leia Levíticos, leia todas as leis, leia as normas, todas as diretrizes que Deus traz para o pessoal. E veja os detalhes que Deus coloca. A cor do tecido, o jeito que tem que ser feito, a altura, tudo. Por quê? Porque Deus é Deus de detalhe.
Porque ele tem propósito, ele tem algo em cada coisa que ele ensina. Deus não fala nada de bobeira, ele não fala nada em vão. Ele tem um propósito com aquilo ali. E eu tenho que fazer o quê? Ser obediente. Da mesma forma como eu não soltando o freio de mão não resolve o problema do carro. Assim como só fazer algo na palavra não vai resolver. Um fariseu chega para Jesus e fala assim, mas eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. O ser humano tem muito disso. Não, porque eu faço isso, eu faço aquilo e tal. E Jesus quebra ele no meio e fala assim, o que adianta? Você dá o dízimo do ento, do cominho, faz isso, aquilo, aquele outro, mas você esquece a caridade, o amor, você esquece da fé. Então não adianta fazer uma coisa e não fazer outra. Temos que viver integralmente pela palavra de Deus. Temos que nos esforçar para buscar fazer o quê? Viver os princípios para ter resultado disso daí. Então, vamos parar. Se isso acontece com você ainda, pare de dar ouvido para quem não tem compromisso com Deus. Que uma coisa é você ouvir o conselho de alguém que está caminhando com o Senhor. Uma orientação, uma direção. Eu, pelo menos tentando a cada 15 dias, ter um contato com o meu discipulador. Por quê? Porque eu sei que ele é um homem de Deus. Porque eu sei que ele é um cara que está pautado na palavra. É um cara que está se movendo por princípios. É um cara que está tendo resultados espirituais. É um cara que você vê que Deus está usando, não só porque ele é um cara bacana, mas porque ele está desenvolvendo um papel no reino de Deus. Está fazendo bem feito. E ele tem o quê? Moral com Deus. Mas o que a gente normalmente faz? Dá moral para quem não tem nada a ver com Deus. Para aquela vizinha fofoqueira, para aquele amigo que só sabe levar para bagunça, para aquele cara, porque o que mais tem aí fora é o seguinte, gente pedindo conselho para quem está mais lascado que ele. O cara tem um problema no casamento, e o que ele vai fazer? Vai perguntar para o cara que já casou 5 vezes. E está indo para a 7ª, porque aquela ele já não está dando mais. Ele vai perguntar como se libertar do cigarro para o cara que está fumando pedra, qualquer outra coisa. Sabe, então, às vezes nós agimos de forma ignorante. Para quem eu devo perguntar? Primeiro para Deus, que a palavra diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus em secreto, porque ele em secreto vai fazer o quê? O que ele vai fazer? Vai me ouvir, vai me dar uma resposta, vai me dar uma orientação, vai me dar uma direção, vai falar, vai por aqui, vai por ali. Porque ele tem todas as respostas. E quando houver a necessidade, o que ele faz? Ele levanta um Ananias para trazer uma resposta para você. Ananias, 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 vários Ananias. Mas, para ele usar o Ananias, o que ele tem que fazer? Ser discípulo. O que é ser discípulo? É estar junto, é ter relacionamento, é se mover por princípios, é olhar para a palavra, é olhar para Jesus, é falar, Jesus, eu estou com você e não abro mão, eu abro mão do que for necessário, mas de você eu não largo. Quantas e quantas vezes, na primeira dificuldade, a gente abre mão de tudo aquilo que Deus falou para fazer? Porque eu ainda não entendi qual é a minha identidade. Porque eu ainda não entendi a importância da missão dele na minha mão. Porque eu não entendi o propósito que ele tem através de mim no outro. E entenda que o propósito de Deus no outro vai passar por mim e por você. Por isso que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer experimentar o melhor da terra? Com certeza. Quer viver os melhores dias da tua vida nessa terra? Com certeza. Como nós vamos acessar isso? Colocando Deus em primeiro lugar, entendendo a missão, vivendo um propósito e assumindo uma identidade. Aí eu e você viveremos e entenderemos coisas extraordinárias que estão no coração de Deus e que às vezes não são entendíveis pelo nosso conhecimento. Ontem eu estava conversando com a Vera sobre algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida. E uma hora eu vou contar. Mas Deus é Deus que faz cumprir aquela palavra que diz assim, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. Aí eu faço uma pergunta para mim e para você, e você não responde. Responde para você.
Aí depois você se entende com Deus, daqui a pouco a gente vai orar, você vai poder lançar toda a tua ansiedade sobre eles, vai corrigir tudo que tem que corrigir, vai alinhar a missão, sabe, vai entender ela, Deus, estou aqui, tá os soldados, vamos embora para a missão, vamos partir para a guerra. Mas responda para você, para a gente não passar vergonha junto. Você ama a Deus de verdade? Não responde. Você ama a Deus de verdade? Você ama a palavra de Deus de verdade? Você entende que a palavra de Deus é verdadeira? Você entende que você tem uma identidade em Deus, que você tem uma missão e um propósito? Se eu e você entendemos isso, se nós amamos ao Senhor, se nós amamos a sua palavra, porque quem ama faz o quê? Corresponde ao amor. O que é corresponder ao amor? É ter uma atitude. Então, se eu amo a Deus, eu sou obediente a Ele. Se eu amo a sua palavra, eu velo para que ela cumpra na minha história. Então, querido, é uma noite de refletir. Princípio não é uma coisa que às vezes a gente vai ficar glorificando toda hora e tal. Deveria, porque nós entendemos se a palavra é verdadeira e ela vai fazer algo e gerar algo em mim. Eu deveria entender às vezes aquilo que Deus faz para me corrigir como um amor, com alegria, com felicitação. Falei, Deus, obrigado por me corrigir, glórias ao teu nome, porque senão eu podia estar no inferno. Valeu, Senhor, por me falar isso porque eu estava fazendo errado. Sabe, nós temos que ter uma consciência de que Deus tem a sua palavra, Ele vela para cumprir ela, mas não adianta nada Ele fazer tudo, deixar tudo pronto, e eu não corresponder com o que Ele está fazendo. Então, se eu amo a Deus, eu amo a sua palavra, eu vou fazer o que a partir de agora? Corresponder com ela. Em uma resposta, por isso que eu falo que Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Por que Ele responde resposta? Porque a minha pergunta, na verdade, tem que ser uma resposta. Porque Ele fala, eu te escolhi, coloquei você na terra. Qual vai ser a resposta que você vai dar em relação a isso? Deus, como eu faço para alcançar o dom disso, daquilo? E aí Ele fala assim, olha, para responder essa pergunta sua, eu preciso primeiro de uma resposta sua. Jesus, na maioria das vezes, o que Ele fazia para responder ao fariseu? Ele criava uma outra pergunta. Ele criava um cenário para fazer o quê? Pensa, jumentinho, pensa. Será que você já não tem essa resposta? Será que você já não sabe? Sabe? Ele chegava para o fariseu e falava assim, cara, pensa um pouco, pelo amor de Deus. Às vezes Deus olha para mim e fala assim, cara, até quando, meu? Até quando? Tem um amigo meu que ele fala uma... Eu falei jumentinho, mas não fica bravo não, né? Mas é porque eu lembrei do amigo meu e eu assumi essa posição o dia que ele falou isso. Ele falou assim, se Deus usou a queixada de um jumento para matar milhões, mil, o que Ele não vai fazer com o jumento inteiro, né? Então, querido, não se trata do que eu e você sabemos. Se trata do que Ele pode inserir em mim e em você por meio da palavra. Se trata do que Ele pode fazer em nós nessa missão, por meio de um propósito para ter uma identidade, para ter um passaporte de acesso ao reino de Deus. Você quer ir para o céu? Com certeza. Mas estamos fazendo tudo para ir para lá. Não esqueça, você continua sendo gente. Eu continuo sendo gente. Nós continuamos sendo gente. Mas o fato de ser gente não pode abortar a missão, não pode impedir o agir de Deus. Porque Ele fala assim, posso elevar você, posso usar você, posso moldar você. Olhe para todos os personagens da Bíblia. Todos eles eram altamente capacitados para fazer o que fizeram. Jesus chama 12. Um trai. Você acha que Jesus errou? Não. Ele queria mostrar para mim e para você que em cima dos 12 que Ele estava chamando, cada um representa uma personalidade. Cada um representa um tipo de pessoa. Cada um representa cada pessoa que tem uma fragilidade, uma dificuldade, um defeito. Para mostrar que para eu e você, para todos nós, tem chance, tem oportunidade de ser usado, dá para fazer, dá para executar e dá para vivenciar essa missão com sucesso. Mas só depende de mim e de você, só depende de nós. Nós precisamos dar uma resposta para Deus nessa noite. Quem sabe você já deu a resposta, mas quem sabe precisa ajustar algumas coisas. Quem sabe nem no culto você veio. Falei assim, nem vou lá hoje, vou assistir daqui mesmo. Vou fazer daqui mesmo. Do jeito que der eu faço. Se der para ir domingo eu vou, se não der eu não vou. Se der para ir no culto eu vou, se não der eu não vou.
identidade. Quem eu tenho representado nessa terra? Qual é a resposta que eu tenho dado para Deus? Deus deu uma missão para nós. O que eu estou fazendo com o que Ele colocou na minha mão? Haverá uma prestação de contas sobre tudo, sobre as nossas realizações, mas também sobre as nossas omissões. E relaxa que eu não vou apagar isso por você, porque tudo que Deus fizer e falar, eu vou falar, porque eu não tenho compromisso com você, eu tenho compromisso com Deus. Se você não gosta do que eu estou falando, beleza, mas vai falar com Ele, porque é a palavra dele e não a minha opinião. Então, querido, o que eu quero? Eu quero alcançar o propósito. Eu quero viver a missão, seja para apertar parafuso, para varrer, seja for o que for para fazer. Quero executar a missão, porque eu sei que tem pessoas dependendo de um apertão de parafuso que eu vou dar, de uma palavra que eu vou falar, de um abraço que eu vou entregar, de uma flor que eu vou dar, de uma cesta que será entregue, de um emprego que será oferecido. Sabe, então depende muito mais do que aquilo que às vezes eu sou no meu pensamento significante. Lembre-se, a resposta não é para mim, não é para o seu líder, não é para o seu discipulador. A resposta é para Deus. Foi Ele que te alistou, foi Ele que fez, Ele que me alistou, Ele que nos colocou nesse lugar. Então nós devemos satisfação para Ele. A resposta é para Ele. Nós fazemos parte da mesma equipe. Ananias fica com medo. Ele questiona a Deus, mas isso não impede ele de viver algo. E aí Deus diz a Ananias: vá a este homem. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Sabe, existiu um Ananias que morreu não, mas que se entregou por você, que se colocou numa posição de dificuldade, de medo de morrer, de perder um monte de coisa, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Sabe? Então qual é a resposta que eu dou para Deus? Saulo dá uma resposta para Deus, Paulo dá uma resposta de compromisso, de executar uma missão e assumir uma identidade. E aí Deus pergunta para mim e para você hoje: você quer assumir a minha identidade? Você quer viver a minha missão? Você quer se entregar a um propósito? Eu dou uma oportunidade para você hoje. A dificuldade que eu e você passamos, cara, tem muita coisa que não tem nada a ver com o diabo, nada a ver com Satanás. O diabo às vezes leva a culpa de coisa que ele nem fez na minha e na tua vida. Mas sou eu e você que negligenciamos a vontade de Deus, negligenciamos os princípios e os preceitos do Senhor, e aí trazemos para dentro da nossa vida problemas que não precisavam viver, coisas que não precisavam acontecer, tudo por desobediência a Deus, porque nós achamos que do nosso jeito é melhor, do jeito que eu acho que tem que ser é melhor. E Ananias fala isso com Deus: Deus, mas olha, o cara é matador, ele vai prender, deu ruim em tanto lugar. Mas mesmo assim, Deus fala e dá uma ordem: vai. E nessa hora, ele tinha outra oportunidade. Ananias teve mais uma oportunidade de falar o que para Deus? Não vou, eu posso morrer. Mas aí mais para frente, Paulo nos ensina uma coisa. Ele fala assim: viver é lucro, morrer é Cristo. Ele entendeu, Ananias entendeu: Deus, eu sei que se eu morrer, eu vou morar com você. Se eu morrer, eu vou ter algo muito melhor do que eu estou vivendo aqui. E mesmo que eu vá lá e ele tentar me matar, você é Deus para me proteger. Sabe, querido, quantas vezes eu e você falamos para Deus: Deus, eu não quero, é difícil, não dá, vou ter muito prejuízo, vai ser assim, vai ser assado. Porque eu e você às vezes não conseguimos contemplar o tamanho do poder de Deus. Sabe o que é você ser lançado numa cova e o leão parar ali como um gato diante de você? Sabe o que é um menino vir aqui e dar 6 tiros dentro de uma igreja atrás de um rapaz e não estourar um tiro? Porque existe um Deus velando por mim e por você. Mas até quando eu vou dar uma resposta negativa para o que ele está me pedindo a fazer?
sabendo que Ele é Deus e que Ele pode fazer tudo. Para de bater a cabeça. Para de viver algo difícil, sendo que Deus pode abrir um rio e parar um mar para que eu e você possamos atravessar. Para de querer viver algo limitado enquanto nós podemos ter a versão full. Estamos tão acostumados com a amostra grátis que quando a gente olha o todo, eu falei, não pode, mas pode. Porque Deus nos faz viver integralmente. Ele fala, assuma o controle, viva por cima e não por baixo. Anda por cima das águas, não precisa andar por baixo. Manda a tempestade parar, porque eu te dei autoridade para fazer. Mas até quando vamos ficar furando a parede com o dedo, sendo que tem uma furadeira para fazer? Ou se não ainda, colocar alguém para fazer. Sabe, Deus nos chamou para coisas extraordinárias. Mas isso só vai acontecer quando eu entender a missão, começar a viver esse propósito e assumir a minha identidade em Cristo. E aí Ananias responde para Deus e fala assim: então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte e seja cheio do Espírito Santo. Deus quer nos usar com cada vez mais intensidade. Mas qual é a resposta que eu tenho dado para a ordem que Ele já me deu? Isso vai mudar a minha e a tua história. Vai impactar a geração de outras pessoas. E não adianta eu falar que quem é a igreja? Eu. Mas quantos estão vivendo a igreja? Eu. A resposta que eu e você damos para Deus vai determinar se nós vamos viver o melhor da terra ou vamos viver rastejando por ela. Se nós vamos impactar a vida de alguém e resgatar as pessoas, ou só ficar olhando os outros fazerem e falarem. É muito melhor viver do que contar a história de alguém. Então, se você puder falar com Deus, que era o que nós já devíamos estar fazendo, começa a falar com Ele. Se você quiser vir na frente, você vem. Não é vergonha. Vergonha é não viver o que Deus tem para nós vivermos. Isso é vergonha. É saber que existe uma missão, que existe um propósito, que Deus nos chamou com um objetivo. E eu estar em casa agora, sendo que eu podia estar cultuando a Deus, sendo que eu podia estar me entregando a Ele, falando: Senhor, eu assumi um compromisso com você, e por estar contigo não abro mão, nem a chuva me segura, a canseira não me para, o medo não me limita, porque eu sei que você está comigo todos os dias, porque eu sei que você me livra, eu sei que você cuida de cada detalhe. Aonde está a nossa confiança no Senhor? Sabe, se eu fosse você que está em casa, eu nunca mais faltava um culto na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele te chamou com um objetivo, com um propósito. Ele não mandou Jesus para a gente ficar brincando de ser cristão. Ele não deixou o filho dele morrer, olhar e quem sabe virar o rosto para Ele, para que tudo ficasse do mesmo jeito. O que você acha que está sendo bom na tua história não é nada perante ao que Ele quer que eu e você venhamos viver. Mas até quando vamos negligenciar aquilo que Ele nos chamou? Até quando? Mas assim tá bom. Para você pode estar, mas para Deus não tá, porque Ele espera que eu e você venhamos resgatar outras pessoas. E se eu entendo a minha identidade em Deus, que eu estou representando a Ele, o que eu penso não vale mais nada, porque é Ele que pensa por mim, é Ele que me dá uma ordem e Ele que guia a minha história. Então o que eu penso e acho não presta para nada. O que vale é a palavra dEle, o que vale é o que Ele falou, o que vale é o que Ele pediu, o que vale é o que Ele ordenou. Agora é uma escolha, é uma escolha, é uma escolha. A oração é sua, a oração é minha. Não espere que eu vou colocar a mão na tua cabeça, que eu não vou fazer isso. Porque é uma hora onde eu e você temos que assumir a nossa posição. É uma hora onde eu e você temos que assumir o nosso compromisso com Deus. Porque o nosso compromisso não era com o pastor Isaías. Deveria ser com Deus. Porque todos nós um dia vamos embora daqui. Mas a obra continua. O trabalho continua. O resgate, a missão não para porque o general foi. Pelo contrário, Deus prepara outros e levanta outros. Porque a obra é dele, a obra é dele. E fica em paz, porque aquilo que eu não fizer, Deus vai cobrar.
Às vezes a gente fica preocupado em pecar. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu peco assim, eu peco assado. Mas ei, as nossas omissões provavelmente falarão mais alto do que os nossos erros. Aí mora o problema. E ei, a negligência eu não vejo. Seu pai não vê, teu irmão não vê, a esposa, o marido não vê. O que está dentro do nosso coração, só Deus vê. Por isso que a oração quem tem que fazer é você, sou eu. Não tem nada a ver com o pastor agora. A palavra foi falada. Se você gosta ou não, aí eu não posso fazer mais nada. Porque o princípio da identidade foi colocado por Deus. A missão foi dada por Ele. O propósito foi Ele que fez. A resposta que eu dou é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Então dê a melhor resposta para Deus hoje. Se você está negligenciando, dê uma resposta para Ele hoje. Dê uma resposta positiva e comece a viver os melhores dias da tua história. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter dor? Vai. Porque Deus, Ele manda Ananias responder. E Ele fala assim no final, no 16: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Vai ter sofrimento, claro que vai. Mas a glória será maior, a alegria será maior, sabe, as conquistas serão maiores. O problema é que eu e você pautamos tudo por baixo. E esquecemos que nós temos um Deus que vive lá em cima. Um Deus que é rei, um Deus que é general, um Deus que venceu a morte. Um Deus que é dono e controlador de tudo. E aí nós temos medo de alguém, de uma ação, de perder algo, uma coisa tão miserável. Deus nos chamou com um propósito, com um objetivo. Agora fala pra Ele o que você vai fazer com isso. Porque agora eu coloco a bola no teu colo, assim como eu já estou segurando uma. E é hora de eu e você falarmos com o Senhor. Deus, obrigado, Senhor. Enquanto o pessoal canta, você vai orar. Você não vai cantar, você vai falar com Ele agora. Você vai falar e eu também vou falar. Porque nós temos uma responsabilidade com Deus. Nós devemos uma satisfação a Ele. Porque se Ele colocou a gente aqui, Ele precisa de uma resposta. Oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando lembro que Ele me ama. Deus, eu quero nesse momento, Deus, apresentar a cada um que está aqui diante do Senhor. Deus, apresentar as pessoas que estão nos lares, que estão no trabalho, estão na rua, dentro do ônibus. Apresentar as pessoas, Deus, que estão ouvindo essa mensagem em outro momento, a qual o Senhor levou essa mensagem. O Senhor fez que por meio de um anúncio, uma propaganda, não sei, mas de algum jeito, você fez esse link chegar até essa pessoa. Você fez esse vídeo chegar até ela. Deus, e que ela possa ser impactada pelo Teu Espírito agora. Deus, que as negligências venham cessar e que nós possamos ser representantes e embaixadores do Senhor na terra.
dificuldade seja colocado a zero, porque não é nós, é através de nós. Da mesma forma que o Senhor tomava a Sansão, toma as nossas vidas e Estão soldados da cumpra Deus em nós, através de nós. Onde está você, Ramacheira? Canta lá que eu te procuro, Ramacheira. Onde você está, Ramacheira? Ramacheira, canta Ramacheira, Ramacheira. Deixa Ramacheira, canta Ramacheira. Deixa Ramacheira. Onde está você que o Senhor tem te chamado? Aonde está você que o Senhor te escolheu para ser filho? O que você tem feito com a identidade que Ele te deu? Aonde está você? Aonde está você que Ele te deu um nome? Aonde está você que Ele escreveu uma nova história? Aonde está você? Remacheira, masturianda, labaxeira. Remacheira, labaxeira, igreja. Remacheira, masturianda, labaxeira. Eixa, masturianda, labaxeira. Existe um mover sobrenatural do Espírito Santo a ser derramado sobre nós. Ramacheira, masturianda, labaxeira. Mas é preciso uma entrega maior. Acheira, masturianda, labaxeira. É preciso uma entrega maior. É preciso para viver uma nova história, uma entrega maior. É pouco, eu digo que é pouco. O que vocês têm feito é pouco. Eu preciso de mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe como vai fazer. Apenas faça. Eu tenho dito, abra tua boca. Eu tenho dito que eu encherei. Quem pensa que eu sou? Eu sou o Senhor dos exércitos. Fora de mim não há outro. Eu sou o que sou. E faço. Ninguém pode impedir. Apenas faça. Apenas faça. Levanta de onde você está. Levanta de onde você está. Não importa se você caiu. Eu não me importo com isso. Eu quero que você se levante. Você que está me ouvindo nessa noite. Eu sei que você está me ouvindo nessa noite. E você sabe que sou eu que estou falando com você. Eu sou teu Deus. Se volte para mim. Eu te quero. Eu sou teu Deus. Se volte para mim. Eu sou teu Pai. Aleluia. Não se preocupe, igreja, não se preocupe, porque Ele cuida dos seus. Ele cuida dos seus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, obrigado, Deus. Uma frase determina o que eu e você temos que fazer e as escolhas pelas quais nós devemos fazer. O tamanho da nossa entrega determina o tamanho da nossa paixão e do nosso amor por Deus e pela sua palavra. A resposta não é para mim. A resposta é para Deus. A resposta é para Ele. E tem gente agora que está pensando: por que a tua família está assim? Por que a minha família está assim? Por que os meus negócios estão assim? Por que meu emprego desse jeito? Por que as coisas estão acontecendo dessa maneira? Porque não há um posicionamento da sua parte. Porque Deus te colocou um talento. Deus colocou algo dentro de você. Ele deu uma missão para nós e para você. E o fato de você achar que fazer de qualquer forma não precisa se fazer, Ele lembra eu e você de uma coisa: que realmente nós não devemos fazer de forma relaxada, mas que poder fazer e não fazer é pior.
ter condições de fazer e omitir a fazer é muito pior. O seu exemplo está arrastando a sua casa. Deus te colocou como uma posição de governo dentro do seu lar e você está em casa agora. E a sua família vai te acompanhar para onde você for. Então você quer levar eles para o céu. Se coloca em uma posição de quem quer fazer isso. Porque não sou eu que vou arrastar, não é tua mãe, não é teu irmão, não são seus amigos. É Deus que vai levantar você. Ele vai alinhar todas as coisas, porque Ele tem os parâmetros, é Ele que sabe as medidas, aonde as coisas têm que estar, para ficarem nos seus lugares. E aquilo que eu e você temos que mudar, fica em paz, que não vou ser eu que vou falar para você. Mas vai ser o próprio Espírito de Deus que nos ajuda com as nossas fraquezas, que vai nos posicionar e nos ajustar aonde nós devemos estar. Se precisar usar um jumento de balão para falar, Ele vai usar. Se precisar usar um Ananias, Ele vai levantar. Se precisar usar um Samuel, Ele vai fazer. Se precisar usar um profeta Natan, Ele faz. Mas não fique esperando alguém chegar, porque Ele já está falando comigo e com você. Pode ser que na hora que alguém chegar, só seja a hora para falar, você vai morrer e não vai mais viver. Então não brinca com Deus. Não brinca com o que Ele nos chamou para fazer. Porque o tempo passa. As coisas continuam caminhando. Deus continua dizendo e fazendo. A obra dele não está atrasada. Deus não tem pressa, porque Deus não se atrasa. Deus não tem pressa porque Ele está no tempo certo, na hora certa e fazendo o que tem que ser feito. Ele disse que se eu não fizer, das pedras Ele suscitará adoradores. Então, querido e querida, eu não sei o que Deus está falando, o que Ele está pedindo não me interessa. O que interessa nessa noite é a resposta com que eu e você vamos dar para Ele. Se eu vou deixar o meu emprego, a minha empresa, aquilo que eu tenho de mais valoroso, o dinheiro, o conceito, os seguidores do Instagram, os falsos amigos que você acha que tem, que na hora que você mais precisa eles viram as costas para você. Mas Jesus fala algo para mim e para você: eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. E aquele que mais nos valoriza, nós viramos as costas e negligenciamos. Mas Ele está falando: tem oportunidade para você. Eu não te esqueci, eu não saí do lugar. Por mais que você virou as costas, por mais que você negligenciou tantas coisas, eu te dou uma oportunidade de fazer tudo novo, de restaurar e voltar no começo. E sabe o que te limita? O que nos limita? É pensar que nós perdemos 15 anos da nossa história, 10 anos da nossa história, 5 anos parados, 20 anos parados. Mas eu tenho uma novidade para você. Eu tenho uma novidade para você. Se hoje eu e você colocamos e assumimos uma posição diante dele, Ele fala assim para mim e para você: ouve bem, escuta, pensa e processa para fazer a escolha. E eu tenho certeza que Ananias tinha certeza do que ele vivia. Deus fala para mim e para você: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo portador. Eu e você podemos fazer todas as nossas escolhas erradas, mas Deus vai cumprir em mim e você o propósito, executar a missão, porque Ele é Deus. Mas para isso acontecer, eu e você temos que assumir o nosso lugar no reino, temos que assumir a nossa posição em Deus, para que Ele possa fazer. Sansão, no último dia da sua vida, ficou registrado na palavra de Deus que ele fez mais na sua morte do que em toda a sua vida. Você acha que agora, porque passou tanto tempo, não vai dar tempo? Claro que dá, porque não é eu e você que somos administradores das coisas, é Deus que fez todas as coisas. E se Ele falou que pode restituir, Ele vai fazer, porque a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ele. E se você ama a Ele, você ama a sua obra. Se você ama a obra, você ama a palavra. E nós vamos fazer o quê? Corresponder com isso. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque nessa noite houve renovo, houve transformação e houve resposta das nossas partes. Espírito Santo, nos ajuda com as nossas fraquezas, ajuda com as nossas limitações. O Senhor sabe que não temos condições e nem capacidade, e aquilo que temos ainda é limitado para tudo que o Senhor tem que fazer em nós e através de nós.
Deus, quem sabe tem gente que não está nem aí porque eu estou falando, porque não gosta de mim, e eu não estou nem aí para isso, porque eu gosto de você. E eu tenho que ser um instrumento usado por você, para falar o que você me mandar falar. Deus, mas o teu Espírito tem a capacidade, tem as condições necessárias para convencer o homem do pecado e do juízo. Por isso eu não me importo com quem gosta ou não gosta. Eu não ligo para quem acha ou não acha, porque eu tenho que pensar o que você acha. E da mesma forma, meu querido, pense com o que Deus pensa de você. Não é o que o cara do trabalho, com o que as pessoas do Instagram, com a galera do Facebook. Não interessa o que as pessoas pensam de você. O que interessa é o que Deus está fazendo e avaliando em nós. Por isso, Senhor, por meio do teu Espírito, fala nessa noite, fala na madrugada, porque a tua palavra diz que com os teus o Senhor fala até quando está dormindo. Por isso, faça em nós, para depois fazer através de nós. Senhor, alcança as pessoas nos lares, nas casas, atenda as necessidades para cumprir o propósito. Deus, que a tua identidade esteja em nós, que nós tenhamos completa convicção de quem nós somos em você, que dificuldade alguma é suficiente para nos parar. Não existe rio ou tempestade ou mar que possa nos segurar, porque nós estamos com você nesse barco. E o Senhor nos dá autoridade para mandar o vento cessar, para colocar a capa no rio e ele abrir. O Senhor nos deu todas as ferramentas necessárias para executar a missão e viver o propósito. Deus, e nós assumimos a nossa identidade em você nessa noite. Jesus Cristo, nós nos apossamos do que o Senhor fez na cruz. Nós entendemos que em Ti nós somos mais que vencedores, porque o Senhor pagou o preço. O Senhor assumiu o controle e pagou um preço por nós. E entendendo que eu fui comprado por você, eu não tenho mais decisão ou controle sobre a minha vida, porque agora você é meu dono. E por amor eu sou escravo, por amor eu te sirvo, porque eu sou grato ao que você fez por mim. Nos perdoa pelas nossas limitações, nos perdoa pelas nossas fraquezas e omissões, mas que a partir de hoje nós possamos tomar uma posição e caminhar diante do Senhor, caminhar de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Senhor, muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus e para a glória do Senhor.